Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Automóvel Clube Portugal. Meu nome é Ricardo Paz Barroso, jornalista da revista ACP, e hoje temos connosco Humberto Carvalho, diretor de formação do ACP, do Automóvel Clube Portugal. Hoje vamos falar sobre o mais recente estudo do Observatório ACP, um centro de estudo e debate de temas relacionados com a mobilidade, a segurança rodoviária e, portanto, tudo que envolve estas questões mais ligadas com a segurança. E neste estudo, neste caso, auscultou a opinião de pessoas entre os 18 e os 34 anos, portanto os jovens. Falamos sobre várias coisas, mas há aqui alguns dados muito importantes. Uma das conclusões é que a maior parte dos jovens opta pela mobilidade individual, ou seja, quer ter o automóvel presente na sua vida, na sua mobilidade. Isto é um dado que o surpreende, de alguma forma? Não, de todo. Eu julgo que culturalmente o automóvel tem e sempre teve e acho que continuará a ter um grande peso. Portanto, o automóvel e a mobilidade individual continua a ser a preferida pelos portugueses. É uma escolha própria, é uma escolha cultural, mas também é uma escolha consciente, muitas vezes motivada pelas necessidades de transporte e deslocação que cada pessoa tem e cujo sistema nem sempre lhe permite resolver, a não ser por essa condição própria. Estamos a falar da qualidade dos transportes públicos, por exemplo? A qualidade, a oferta, eventualmente até a disponibilidade que os transportes têm para conseguir fazer frente às necessidades de deslocação que temos, porque, por exemplo, neste caso os jovens movimentam-se a diversas horas, não têm um horário regular que lhes permita deslocarem-se sempre nos mesmos horários ou até para os mesmos locais. Portanto, eles estudam, eles muitas vezes também trabalham, têm atividades fora do contexto urbano e, portanto, eles precisam muito do automóvel como condição de mobilidade. Neste estudo vimos também que a maioria tem carta de condução, portanto dos inquiridos o destaque vai para mulheres, idades entre os 20 e os 34 anos, com estudos superiores, mas quer dizer, a carta é uma coisa que abrange toda a população. Toda. Uma coisa que o estudo revela é que a carta de condução continua a ser em Portugal, por parte dos jovens, aquele objetivo e aquela meta quase que primeira assim que eles completam a idade mínima para se poderem candidatar. Isto, naturalmente, pelas motivações que já falámos, mas também porquê? Porque eles reconhecem que o automóvel, quer em termos pessoais, quer depois no futuro até em termos profissionais, vai ser uma ferramenta essencial para a vida deles e, portanto, não me surpreende de todo que eles revelem que na sua esmagadora maioria têm carta de condução, portanto fizeram esse caminho. O estudo refere também que quase metade dos inquiridos com carta ou a tirar a carta demorou cerca de 6 meses a 1 ano até finalizar todo o processo, ou seja, até ter a carta ou a licença de condução na mão. Quanto tempo é que demora a formar um bom condutor? É uma boa questão, mas nós não podemos utilizar uma metodologia cronológica para dizer que 6 meses ou que 1 ano ou que 2 seja o tempo necessário ou o tempo ideal. A formação de condutores é uma questão muito complexa. Envolve vários processos. O candidato, além daqueles conhecimentos básicos de regras, de sinais, que tem naturalmente que adquirir e de prestar prova sobre os mesmos, também tem que adquirir e também tem que desenvolver comportamentos e atitudes. E tudo isto leva a que o desenvolvimento das competências para se conduzir ocorra num período que não é igual para todos, mas que tem que sempre seguir aquilo que é a capacidade, a disponibilidade e também o próprio desempenho de cada condutor. O fim é sempre o mesmo, o objetivo para todos é o mesmo, que é aprenderem a conduzir para depois o poderem fazer em segurança. Nós, que formamos condutores, é que temos que ter a capacidade de identificar o ritmo, identificar as necessidades e também ser capazes de desenvolver uma estratégia que permita que essa pessoa, com o seu ritmo e com as suas competências, desenvolva a capacidade, a aptidão necessária para conduzir em segurança. À pessoa em causa. Um processo individualizado. Portanto, não existe uma regra que nós possamos aplicar para todos. Existe sim o dever e também, no nosso caso, a disponibilidade para acolher cada aluno, conhecer cada aluno e desenvolver individualmente as suas competências para que o resultado final seja um condutor seguro.
Há aqui outro dado, entre vários que poderíamos citar, há aqui um dado bastante curioso, ou não curioso, se calhar, está muito ligado até à história do ACP ao nível das suas escolas de condução, que é 42% dos inquiridos acham muito importante uma escola de condução ter simuladores. Ora, o ACP até foi pioneiro nessa ferramenta. É importante, isto não é um mero videojogo, pois não? Quer dizer, todo. O simulador de condução é um recurso pedagógico muito importante porque desde logo permite que o candidato possa conhecer o automóvel, os seus principais órgãos e componentes, como é que os deve utilizar, porque há um aspecto importante: os simuladores de condução obrigatoriamente têm que ser acompanhados por um instrutor. Quer dizer que o instrutor utiliza o simulador para ajudar a que o aluno, em primeiro lugar, tome consciência e entre efetivamente naquilo que devem ser os critérios de utilização do automóvel. Traçar um perfil do futuro condutor. Ou pelo menos do aluno que está ali. Daquilo que são as suas competências. Exato. E até mesmo do que possam ser as suas dificuldades ou limitações. E a partir daí começar desde logo também a perceber que caminho e que ferramentas, que competências é que nós vamos ter que conseguir desenvolver com aquele aluno. Mas o simulador tem outro aspecto positivo. Nós no ACP o simulador é utilizado não só a título individual para podermos desenvolver as competências do candidato, mas nós também o utilizamos naquilo que é a formação teórica e a formação de grupo, em que o simulador é utilizado muitas vezes para permitir demonstrar aos candidatos alguns tipos de comportamentos e de riscos que nós naturalmente na condução não os podemos ter. Um exemplo muito comum que damos é, nós fazemos um teste de reação. Todos os jovens acham que são muito rápidos e capazes de reagir a tempo. Nós demonstramos-lhe com o teste específico que o simulador nos permite que isso não acontece. Falham no teste de reação. Falham não. Reagem dentro do que se espera, mas não tão rápido quanto eles achavam inicialmente. Depois a impulsividade que os jovens às vezes têm de... Eles têm muito essa característica de acharem que vão ser sempre capazes de fazer frente a todas as dificuldades. Por exemplo, outro teste que nós fazemos e que ajuda a desmaterializar a ideia de que eu sou capaz de fazer muitas coisas na condução, porque um bom condutor deve, em primeiro lugar, e se o fizer, só conduzir bem já é um grande triunfo, mas nós fazemos muitas vezes um teste em que um candidato perante a sala de formação vai a conduzir ou utilizar o simulador e o instrutor pede-lhe para digitar uma mensagem no seu telemóvel. E isto permite desmaterializar e desmontar completamente a ideia de que eu não tenho nenhum risco por utilizar o telemóvel enquanto estou a conduzir. Porque afinal as coisas acontecem, embora em ambiente simulador. Sim, sem dúvida. Outra questão também muito importante, e isto aqui já tem a ver um bocadinho com os novos tempos que nós vivemos, é que há uma fatia relevante, 23% das respostas consideram muito importante as escolas de condução terem carros elétricos. É importante, Humberto? Eu diria que a motorização não é um fator determinante por si mesmo para que a escola de condução possa dar uma boa formação. A escola de condução deve naturalmente acompanhar a evolução do automóvel e devemos garantir que os nossos automóveis têm, desde logo, os sistemas e os componentes de segurança que são necessários. Isso é imprescindível, porque nós não podemos ter automóveis que não cumpram critérios de segurança a ser utilizados por alunos. Não, eles têm que ter um automóvel de acordo com aquilo que são os melhores padrões de segurança que o mercado tem disponíveis. Outra coisa importante é que o automóvel tenha as condições necessárias para que um candidato possa aprender. Há aqui uma questão, quer dizer, quando se tira a carta num carro, neste caso elétrico, ele obrigatoriamente vai ter mudanças automáticas. E há aqui um impedimento que a maior parte das pessoas desconhece. Aliás, o estudo revela isto, é que 61% não tinha conhecimento que ao tirar a carta num carro com mudanças automáticas ficava impedido de conduzir um carro com mudanças manuais. Fica impedido, exceto se por vontade própria quiser fazer um exame num centro de exames autorizado, onde depois ele, prestando prova... Sim, mas isso é um segundo passo. Exatamente. Uma questão que é importante percebermos. O automóvel é um equipamento complexo. Não é igual utilizar um automóvel com ou sem mudanças. Deve ser claro para os candidatos, e essa é uma informação que lhe tem que ser sempre prestada, que quando ele se candidata, é possível, como acontece nas nossas escolas, ele escolher qual é que é o tipo de veículo que ele pretende utilizar. E devemos de o informar acerca daquilo que são as condições, não só de acesso, mas também as condições em termos de utilização futura. Agora, o que temos que perceber é que o automóvel, seja ele elétrico
ou um automóvel de motorização tradicional, se tiver caixa automática, o candidato fica sempre restrito à utilização de veículos em caixa automática. Esta situação já está há vários anos em análise a nível europeu, no sentido de legislação europeia, acabar exatamente com esta restrição, a famosa restrição 78, e permitir que cada candidato escolha o veículo em que quer fazer a sua formação. E depois, aqui há um aspecto importante que todos nós, enquanto condutores, temos que ter presente, que é, se alguma vez eu, naquilo que é a mudança de um automóvel, quer ele tenha ou não caixa automática ou qualquer outro tipo de sistema, se eu precisar de apoio ou de ajuda, nós devemos de garantir que o nosso sistema de ensino e de formação de condutores dá resposta a isto. Ou seja, um condutor, independentemente da idade que ele tenha, porque neste caso nós estamos a falar de jovens, certo, mas um jovem que tira a carta de condução hoje, nada garante que ele daqui a 2 ou 3 ou 4 anos, sendo ainda um jovem, tendo a formação recente, não precise já de atualização em algum tipo de questão da formação, de regras, da formação contínua também se aplicaria. Deveria ser também um passo a pensar a formação contínua dos condutores. Portanto, um bom profissional e um condutor, se quiser também ser um bom condutor, vai sempre precisar de atualizar os seus conhecimentos. Isso lança-nos aqui uma questão, um bocadinho mais trágica do que aquela que está revelada aqui neste estudo, que até pode ser relativamente otimista em algumas respostas, que é a questão da sinistralidade rodoviária. Ainda há muito trabalho a fazer a esse nível, e esse trabalho deve ser focado na formação, suponho. Eu diria que sim. Nós temos que perceber que a segurança rodoviária, enquanto um bem que todos queremos, só é possível quando todos os fatores que intervêm na circulação rodoviária contribuem para esse sentido. E, portanto, nós não podemos só investir em legislação e em construção de automóveis mais seguros, nós também precisamos de infraestruturas mais seguras para todos nos podermos deslocar. E esse passo de segurança também tem que ser dado na formação de condutores. Nós só podemos ter melhores condutores se também tivermos melhor formação. A sinistralidade é a prova mais cabal de que as falhas na formação têm um custo tremendo, porque nós, neste mesmo ano, já revelam os números que até agora nós temos, que a sinistralidade terá aumentado, independentemente dos critérios em análise, pelo menos 3% relativamente ao ano anterior. Ora, nós estamos a fazer o caminho. Também foi marcada por várias notícias. Acidentes trágicos. Houve uma semana onde morreram 14 pessoas. Várias pessoas. E aqui uma coisa importante é também olharmos para os números de forma mais detalhada e perceber que alguns destes mortos de pessoas que perderam a vida nas estradas são precisamente os jovens. Tivemos vários relatos de acidentes trágicos que envolveram jovens, alguns com alguma experiência, outros com pouca experiência de condução, o que revela que precisamos de mais formação e de melhor formação. Temos que todos fazer esse esforço para garantir que os nossos candidatos a condutor cumprem um programa de formação que permita que eles possam desenvolver todas as competências necessárias e que depois, como o ACP também sempre tem pugnado, que tenham exames muito sérios, exames muito rigorosos, que permitam filtrar todas e quaisquer falhas que o condutor possa ter, para que quando ele sair com o seu título de condução para a estrada, possa conduzir em segurança, que no fundo é o que todos queremos. Tanto nós que formamos condutores, como o condutor que quer ser formado, como até, e vou alargar, porque em muitos destes casos, nesta idade, também ainda existe aqui uma intervenção por parte dos pais, e os pais também têm que olhar para esta área da formação de condutores e perceber que a formação do seu filho ou da sua filha, enquanto condutor, não é um custo, é um investimento naquilo que é, não só a sua segurança, mas também o seu futuro. Tudo isto embrulhado numa Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, da qual ainda ninguém tem conhecimento. É bom, nós estamos a falar de temas importantes, e falando nós de segurança rodoviária e do que é importante para garantir segurança rodoviária, deveria existir desde logo, em termos nacionais, um plano, uma estratégia de ação, um conjunto de normas. Que articulasse todas estas matérias, quer da formação dos condutores, quer da infraestrutura, quer de... Infelizmente não temos, é certo. E é preocupante porque, se nós pensarmos que existe um plano a nível europeu para
0 mortes nas estradas daqui por alguns anos, nós, ao invés de vermos que a sinistralidade está a diminuir de forma consecutiva e consolidada, vemos outra coisa, vemos que a sinistralidade persiste e, portanto, apesar de melhorias nos automóveis, apesar de, no que nos diz respeito à ACP, das melhorias e inovações que nós tentamos ter na formação de condutores, ainda assim continuamos a ter números trágicos na sinistralidade rodoviária. Humberto, muito obrigado pelo tempo disponibilizado para este podcast. Obrigado pela vossa presença. O ACP Podcast regressa em breve para mais uma edição. Pode ouvir-nos no Spotify, SoundCloud, Applecast e nas redes sociais do Automóvel Clube Portugal. Obrigado.